O cristão moderno quer ser compreendido e admitido na sociedade moderna, mas procura sê-lo na qualidade usurpada e simulada de incrédulo. Ou seja, eu quero me dar bem com a minha patota, mas para isso eu vou esconder tudo que eu sou, toda a minha fé, toda a minha piedade. É claro, um cara que faz isso não tem nem uma fé firme, nem uma piedade verdadeira, né? Mas eu vou esconder minha fé, eu vou esconder minha piedade, ou seja, eu vou esconder tudo que eu faço escondido, eu vou esconder que eu rezo, eu vou esconder que eu vou à missa, eu vou esconder que eu faço penitência, né? Eu vou eu vou na quaresma, se eu tiver na quaresma e for almoçar com essa minha patota, eu vou comer carne, vou, sabe? Eu vou largar minhas penitências todas, não vou comentar sobre elas, né? Com esse pessoal. Para isso, não encontrará obstáculo, salvo o da credibilidade. Então, ele abre mão de tudo. Não bastará que cale o seu cristianismo. Será preciso ainda que prove, por seus atos, que não é mais como cristão que age. Não, estou agindo como cidadão, né? Não como cristão. Há muitos teóricos que buscam dissimular esta rematada tolice com toneladas de louvores a tais procedimentos. Gente, ele estava falando isso em 1977. Vamos relembrar, né? Tá certo? Há 40 anos, 43 anos atrás, né? É sempre melhor ser rejeitado pelo que se é do que ser aceito pelo que não se é. É óbvio. Né? Porque você vai ter que viver numa farsa permanente. As cabeças pensantes repetem à farta que o cristianismo não traz a solução dos problemas políticos. Isso parece verdade. E, em certo sentido, é mesmo. O cristianismo não diz se é bom ou mal que o presidente da República seja eleito por 7 anos pelo sufrágio universal. Nem 7 anos porque ele estava na França, né? Que é o mandato lá. Era, pelo menos, agora eu não sei, eu acho que mudou. Nem se devemos preferir, na ordem de prioridades, a automatização do telefone ao desenvolvimento das rodovias. O cristianismo não fala nada sobre isso. Mas, por insinuações e confusões, querem nos fazer crer, como se fosse algo evidente, sem maiores precauções, que o cristianismo, enquanto tal, nada tem a dizer no que concerne às atividades políticas dos que têm responsabilidades nessa área. De fato, o cristianismo permanece mudo sobre essas questões se os católicos, ao entrarem na política, silenciam o seu cristianismo. Eu já falei para vocês, não custa falar de novo, toda vez que o Jean Madrian está usando a expressão cristianismo, vocês leiam catolicismo, tá certo? É assim que ele se expressa mesmo. Eles se calam, escondem a luz
de que tanto precisa o mundo político, preso a necessidades absurdas. A competição eleitoral, o jogo esquerda contra direita, a mentira como único meio de governar ainda subsistente. Estas são as necessidades da política moderna. Elas parecem humanamente inevitáveis, e cada um dos que se submetem a elas terminam no segredo do seu coração, julgando-as tão absurdas quanto necessárias. Os prisioneiros destas necessidades absurdas, aos prisioneiros destas necessidades absurdas, é preciso dizer que o cristianismo abre eternamente as portas das prisões mais reais. Ele abre as suas portas, que certamente são estreitas, e não creio que os poderosos que governam o mundo estejam prontos a aceitar uma revelação, com letra maiúscula, tão exigente. Ainda menos se ela não é feita, se nunca é apresentada. Se os cristãos não são cristãos em política, tampouco o são seus bispos, que são socialistas. Para ser cristão em política, é necessário possuir a firmeza e a determinação de não capitular perante a incompreensão e o desprezo. Não capitular perante a acusação desdenhosa de ser sobrenaturalista, místico e, ao mesmo tempo, fariseu. Perante a acusação de não ter os pés no chão, de crer na oração e no milagre, ao invés de crer na ação. Numa palavra, perante a acusação de ser um cristão da raça de Clovis, de Carlos Magno, de São Luís ou de Joana d'Arc. Veja bem, diz o mundo cego, tudo isso junto não faz uma política. Eu não acompanhei muito, de perto, eu acompanhei de longe, aquele político italiano Salvini, né? O que eu sei dele é que ele fazia os seus discursos e sobre as políticas que ele estava impondo, parece que ele também depois caiu lá na Itália, que ele estava impondo na Itália, com o terço na mão, né? Com o terço na mão. Tá certo? Então, de fato, ele assumia o seu catolicismo. Né? Parece que ele levava a imagem de Nossa Senhora também para colocar no púlpito, né? Quando ele fazia os discursos. E o que aconteceu com ele foi que, assim, ele pediu uma audiência ao Papa Francisco, que não a concedeu. O Papa Francisco não quis nem saber dele. Tá certo? Então, hoje, para a gente ser político católico, sem esconder a nossa origem, nós vamos lutar, inclusive, contra a hierarquia da igreja. Né? Vocês verem aonde a gente chegou, né? Belo, olha a Aline lendo Belo, ok, gente? Vocês vejam como é que estão as coisas aqui, a sofisticação da minha audiência aqui. Eu tenho que até tomar cuidado.
O Belo, sim, o Belo que uma vez numa uma conferência de campanha, né, o Belo que foi parlamentar inglês, né, ele começou o discurso dele e o pessoal começou a gritar, né, a maioria protestante, papista, 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 essas coisas. Aí ele parou o discurso, tirou o terço do bolso e falou coisas belíssimas. Ele falou: olha, eu sou católico mesmo, tá certo? Eu respeito o Papa, eu rezo todo dia o meu terço, eu vou todos os dias à missa, quando não me é impossível fazer. Sou católico. Estou apresentando para vocês a minha plataforma e eu peço encarecidamente, por caridade, se vocês discordarem da minha posição católica, não votem em mim, por caridade. Ele foi, obviamente, ovacionado, tal, e depois foi eleito, de fato, né? Sim, o Belo que foi eleito como católico numa Inglaterra terrivelmente protestante, né? Mas nunca escondeu. Os protestantes que votaram nele não votaram sem saber, né? Não votaram. Né? A porta estreita do cristianismo consiste, claro está, em procurar antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça. O resto será dado por acréscimo. Esta é a primeira regra em tudo e, portanto, também em política. Cresce o número, mesmo em nossas fileiras, dos que não entendem mais a doutrina do por acréscimo. Por acréscimo. Entre aspas, ele coloca aqui, né? E o resto será dado por acréscimo, né? Então, as pessoas já não entendem mais esse por acréscimo, né? Creem que se trata de um convite para cruzar os braços, ao invés de se virar, como se costuma dizer. Esquecem que o domínio das coisas obtidas por acréscimo coincide precisamente com o domínio das que são obtidas com o suor do rosto. Creem mesmo que o suor do rosto é o contrário do por acréscimo. Convocam os católicos para uma atuação principalmente cívica ou social, que obterá por acréscimo a conversão das almas. A inclinação das almas, bem entendido, é sempre a de adiar a conversão para o dia de amanhã. Se nos empenharmos em procurar razões metodológicas para esta perpétua procrastinação, pode-se esperar algum êxito mundano. Mas numa nação cristã, jamais será deixando para mais tarde os conhecimentos e os trabalhos necessários para a salvação eterna, que poderemos contribuir utilmente à salvação temporal. Entenderam, né? Ridicularizam-nos. Ou melhor, deixa eu lembrar só uma coisa. Essa procrastinação, né, da conversão
conta-se uma piada, não sei se é verdadeira, talvez não seja, eu não sei bem, que o Santo Agostinho pedia a conversão, né? A sua própria conversão. Mas depois que ele pedia a conversão, ele dizia assim: mas não agora, não agora, espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho. Isso é uma coisa natural da gente, né? Porque se a gente, enfim, se converter, as coisas vão ficar muito mais complicadas para nós, né?